vamos falar sobre vida de louvor. E hoje vai ser uma noite, na realidade, que nós vamos quebrar alguns biscoitos acerca de vida de louvor, né? E só para começar, eu quero lembrar que muitas vezes a gente utiliza o louvor de maneira equivocada e nem sempre estamos agradando a Deus com o que pensamos se tratar de ser um louvor. Amém? Então, primeiro, a gente precisa entender. Quando a gente fala de louvor, a gente muitas vezes relaciona vida de louvor com a vida que a gente está cantando, né? Sempre está cantando, cantar. E uma coisa não está relacionada com a outra, certo? Na realidade, quando a gente fala vida de louvor, a gente tem que entender que uma coisa é cantar. Outra coisa é louvar. São coisas diferentes, são duas palavras totalmente distintas com significados diferentes. Amém? Então vamos entender. Quando a gente vai para o dicionário, né, que a gente vai ver o significado da palavra cantar, no Aurélio diz que cantar é um verbo transitivo direto e expressa-se vocalmente por meio de frases melódicas, entoar. Então, não é aquele que a gente já conhece, né? É também um verbo intransitivo, que seja emitir som audível, não necessariamente musical. É tipo o que os pássaros fazem, né? Eles entoam alguns sons que não necessariamente é um canto mesmo. Já a palavra louvor significa ato de enaltecer alguém ou alguma coisa, é um elogio, ou seja, louvor é o mesmo que admirar, falar bem, elogiar ou engrandecer. Biblicamente falando, a palavra louvor aparece mais vezes no livro de Salmos e depois no livro de Jeremias. E de acordo com a Bíblia, o louvor está associado com a ideia de agradecimento, elogio, glorificação, exaltação. Não apenas por aquilo que Deus fez ou faz em nossas vidas, mas principalmente por quem Deus é. Amém? Então, assim, gente, quando a gente fala vida de louvor, não é a vida que eu passo o dia todo cantando, não. Certo? Eu tenho uma vida... Não, irmão, não consigo ter uma vida de louvor, porque nem todo dia eu canto. Não, amados, não tem nada a ver com cantar. Amém? E muitas vezes, nem sempre o que a gente está cantando, mesmo falando sobre cantar, nem sempre o que a gente está cantando está louvando a Deus, né? A Bíblia diz lá em Mateus 15:8 diz: este povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. O louvor, o qual a Bíblia fala, está condicionado ao nosso coração, a uma condição do coração, certo? Ou seja, é um coração grato, é um coração submisso, é um coração obediente, é um coração alinhado com a vontade de Deus. Isso sim é o louvor que Deus se agrada, é o louvor que Deus recebe. E falando de música, né? Muitas vezes até as músicas que a gente canta e acha que a gente escolhe hoje, vou cantar um louvor, né? Porque aí é interessante que quando a gente fala, vou cantar um louvor, basicamente a gente está dizendo, vou cantar algo que vai louvar a Deus. Ou seja, algo que vai engrandecer o nome de Deus, que vai reconhecer quem Deus é, que vai, através daquilo que eu estiver cantando, eu vou estar o adorando. Mas sabia que muitas vezes a gente está cantando coisas que não é louvor, que não está engrandecendo, que não está adorando. Por quê? Muitas vezes a música que a gente está cantando dita gospel, né? Ela é apenas uma música para a nossa alma. Quer ver um exemplo? Até separei aqui algumas músicas que eu gostava de cantar e que depois eu vi que essas músicas eu não estava louvando a Deus.
Com teu poder vem me curar, com tua mão me saciar. Sou completamente teu Senhor, não importa o que a vida me causou. Então, na letra dessa música ele diz: com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar. Então está falando de um coração ferido, está falando do que está dentro da alma. Em nenhum momento eu estou falando que, Deus, tu é adorado, tu és maravilhoso, tu és o rei dos reis. Não, está falando do que está na minha alma. Uma outra música que a gente cantou muito foi aquela: me ama, ele me ama. Em que momento a gente está adorando a Deus? Muito pelo contrário. A gente está dizendo que Deus nos ama. Está reconhecendo que Deus nos ama, mas em nenhum momento a gente está dizendo que Ele é adorado por nós. Pelo contrário, a gente está dizendo que Ele nos ama. Agora, algumas músicas que a gente pode cantar, louvores que realmente louvam a Deus. É uma música que eu gosto muito, de Nívia Soares, que ela diz assim: tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Então, assim, esses louvores, principalmente quando ele vai para o refrão que diz que não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não, então, adorado, exaltado, exadorado. Então, esses louvores engrandecem o nome de Jesus. Esse realmente é um louvor para a gente se encantar. Um louvor que eu gosto muito, que é do Felipe Rodrigues, que é Jesus. Quer louvor mais lindo e que nós estamos realmente louvando ao Senhor? Que é aquele que diz: seu nome está acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus. Então, esses louvores que reconhecem, que falam do caráter de Deus, que fala quem Deus é, são louvores que realmente louvam ao Senhor, né? Então, a gente tem que ter até um certo cuidado quando a gente vai cantar, dizendo que eu vou cantar um louvor pensando que estamos realmente louvando ao Senhor. Amém? Então, antes de a gente falar sobre vida de louvor, em resumo, eu queria dizer que primeiro a gente precisa entender para que nós fomos criados. Então, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. O ser humano ele foi criado para viver e respirar numa atmosfera de adoração e de louvor ao seu Criador. Nascemos para o louvor da glória de Deus. Existimos para expressar a sua natureza de amor, generosidade, alegria, paz, justiça, bondade e santidade. Quando a gente lê lá em Efésios 1:12 diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória. Amados, não foi para nada mais, nada menos que isso. Nós precisamos refletir, nós precisamos resplandecer a glória de Deus. Então, a glória de Deus que está no céu precisa ser refletida através de nós. Nós somos aquelas pessoas que vamos levar aos outros, que vamos mostrar quem Deus é, as suas características, o seu caráter. Então, essa glória tem que ser refletida através de nós, da forma que vivemos, da forma que pensamos e da forma que agimos. Amém? As pessoas devem conhecer as promessas de Deus e reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz através da nossa vida, através daquilo que falamos, daquilo que professamos, daquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que Jesus veio para esse mundo para nos salvar, né, para nos resgatar,
do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor, então a gente deve viver isso através de tudo aquilo que fazemos, né? Das nossas atitudes, da forma como a gente vive a nossa vida. Isso sim é uma vida de louvor, é uma vida que agrada a Deus, com os nossos atos, com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. Amém? Então, quando a gente vai lá para Gênesis, que a gente vê, né, Deus criou o homem, Deus criou tudo no início, né, e que havia um plano original. O plano de Deus sempre foi um plano de relacionamento. Até hoje, o que Deus quer de nós é relacionamento. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele de forma, cada dia mais, de forma mais íntima. À medida que a gente se aproxima de Deus, né, Deus se aproxima da gente. Na realidade, Deus sempre está no mesmo lugar. Então, Ele nunca saiu do seu lugar. Ele sempre esteve no lugar de desejar um relacionamento com a gente. A gente que muitas vezes se afasta. A gente sai de um lugar de segurança, que é a presença de Deus, e muitas vezes preferimos nos afastar. Mas desde o princípio, o plano original de Deus é se relacionar com o homem. Só que lá no Éden, houve a quebra da aliança da adoração. Eu não quero me prolongar nessa parte, mas eu quero, só para que a gente lembre um pouquinho... A associação da bênção através da obediência foi quebrada pelo pecado e silenciou a comunhão cheia de louvor existente entre o homem, existente entre o ser humano e Deus, introduzindo o egocentrismo, a autocompaixão e a insatisfação. Foi quando surgiu o pecado, né? E o pecado ele veio pela desobediência. A gente pode ler lá em Gênesis 3, do 9 ao 12, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amados, foi a desobediência. Ainda é a desobediência o mal desse mundo. Deus é um Pai tão maravilhoso que a sua palavra nos instrui o caminho certo, o caminho que nós devemos andar. Mas muitas vezes nós escolhemos desobedecer e ir por outros caminhos. Então, desde a criação do mundo até hoje, a desobediência tem sido o grande mal dessa humanidade. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos deu uma promessa. Ainda em Gênesis, olha que coisa maravilhosa. Em Gênesis 3:15 diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, Jesus. Ali já havia uma promessa. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Jesus é a nossa promessa desde o Éden. Jesus é a promessa da esperança de um mundo reconciliado com Deus. Foi através dele, é através de Jesus que hoje nós temos livre acesso a Deus. Amém? E aí você me pergunta, o que é uma vida de louvor, né? Então, é uma vida que segue os passos de Jesus e que tem cada um de seus passos sempre firmados no Senhor. Amados, como eu acabei de falar, a Bíblia é como uma bússola, é como um GPS, que ela ensina cada passo. A nossa vida ela é feita de etapas, e para cada nova etapa da nossa vida, a Bíblia vai nos dando instruções. E se a gente segue a palavra, se a gente segue as instruções que estão ali na Bíblia, não tem como errar o caminho. Você vai sempre andar pelo caminho certo. Amém?
Uma vida de louvor é uma vida que glorifica a Deus. E como eu posso glorificar a Deus? Em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, sempre reconhecendo o Senhor, em tudo aquilo que eu vou fazer, em tudo aquilo que eu vou pensar, a forma que eu vou agir. Eu pergunto, será que isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Será que isso que eu estou fazendo vai agradar ao Senhor? Então, quando a gente quer ter uma vida realmente de louvor, a gente tem que pensar se as nossas atitudes são atitudes que iriam agradar o coração do Senhor. Porque se ela está agradando o coração do Senhor, ela está o glorificando. Amém? Então, uma vida de louvor é uma vida que expressa em palavras e ações a vida que você tem por dentro. Lá em Salmos 9:1 diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. A quantas pessoas você tem falado das maravilhas do Senhor? A quantas pessoas você tem apresentado Jesus a elas? Em Salmos diz que, vou ler novamente, esse versículo é maravilhoso. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Amados, é uma condição do coração, não é da boca para fora, não é apenas com os lábios, é com o coração. E contarei, não é fofoca não, não é a vida do vizinho não, não é a vida do irmão não. São as maravilhas do Senhor, são os feitos do Senhor, são as promessas do Senhor. Então, para quantas pessoas hoje, no dia de hoje, para quantas pessoas você falou? Você falou pelo menos para uma pessoa sobre o que Deus tem feito? Sobre o que Deus já fez e o que Ele ainda vai fazer? Então, lembra disso. Em vez de estar falando sobre... porque a gente está num tempo de pandemia. Não, fala das promessas. Fala do que Deus tem de bom e o que Ele prometeu, sabe? A Bíblia diz que para aqueles que confiam em Deus, o futuro é glorioso. Então, o nosso futuro é glorioso. A gente não tem que pensar no que está de ruim, a gente tem que pensar no bom, naquilo de maravilhoso que Deus tem para nós, porque a própria Bíblia nos garante que a vontade de Deus para cada um de nós, ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita. Amém? O louvor, ele também nos aproxima de Deus e do seu propósito para conosco. Quando a gente lê Deuteronômios 26:19, diz assim: para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tenho dito. E em Salmos 71:8 diz: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não é só agora, não. É que quando a gente se condiciona a uma vida de louvor, é todo dia, é a cada momento que a gente escolhe, é continuamente. Hoje eu escolhi ter uma vida de louvor, mas amanhã eu não quero, não. Eu vou deixar só para daqui a 8 dias. Amados, é constância, é rotina e de forma contínua. Amém? Como a gente pode viver uma vida de louvor? Bom, a gente já sabe, e eu vou repetir mais uma vez, que uma vida de louvor é uma vida que agrada a Deus. Então, se é uma vida que agrada a Deus, e se eu voltar lá para Gênesis, eu vou saber que o que desagradou a Deus foi a desobediência. Então, antes de tudo, é uma vida de obediência. É uma vida que agrada a Deus. A vida de louvor que Deus requer de nós não está associada ao nosso nascimento natural, no parto, e sim no novo nascimento no Espírito. Quando nascemos de novo, somos capazes de discernir e decidir como viver uma vida que Deus tem proposta para a gente, sabe? Que antes mesmo da gente nascer, Deus já tinha um plano e um propósito para as nossas vidas. Só que Deus, ele é educado, ele projetou a nossa vida, mas aí cabe a nós escolher viver os planos perfeitos de Deus para a nossa vida ou não.
Quando temos um coração grato por todos os benefícios que recebemos de Deus. Sabia que muitas vezes a gente esquece de agradecer, e a gratidão também é uma condição do nosso coração. Muitas vezes a gente esquece de agradecer por os benefícios, as bênçãos que têm chegado em nossas mãos. Sabe que muitas vezes a gente ora por uma porta de emprego, e quando essa porta de emprego se abre, a gente nem lembra de agradecer. Não é agradecer só com a boca, obrigado, Senhor, não. Estou falando em agradecer também com atitudes, entendeu? Se eu estava desempregado, um exemplo bem prático aqui na igreja. A gente está desempregado e ficava na hora do dízimo e ofertas, desejando ofertar, desejando dizimar, e quando a porta de emprego se abre, a gente esquece de dízimos, a gente esquece de ofertas, a gente fica só com a bênção e esquece da gratidão. Algumas pessoas fazem assim, mas nós não somos desses. Nós somos daqueles que temos os corações gratos, porque nós lembramos o que Deus fez por nós, mesmo antes de nós nascermos, sabe? Ter enviado Jesus para nos salvar foi a maior prova de amor. Você pode ter seu pai, ter sua mãe, ter seu marido, noivo, namorado, seja lá o que for, e que te ame de uma forma que você se sinta muito amado. Mas nenhum desses amores ele vai superar o amor de Deus por nós. Não existe, amados, amor maior que o de Deus por nós. Nunca vai existir. Vai passar uma eternidade e esse continuará sendo o único amor, porque Deus, ele é fiel em tudo, até no seu amor. Ele não nos ama hoje, quando a gente está fazendo tudo certinho, e deixa de amar amanhã, quando a gente quando a gente erra, quando a gente dá um passo em falso. Não. Ele não vai se agradar do nosso erro, mas ele não vai deixar de nos amar. Então, esse amor, ele é para sempre, ele é eterno e ele é imutável. Amém? Uma forma também é quando a gente canta, né? Quando a gente canta de forma espontânea. Muitas vezes a gente está no nosso trabalho, no nosso banho, viajando de carro, e a gente começa a cantar de forma espontânea e ao mesmo tempo intencional acerca do caráter e da natureza de Deus. É também uma forma, certo? Mas não é a única e nem a principal. Amém? E falar sobre Ele em nosso dia a dia, reconhecendo quem Ele é. Sabe? Em toda oportunidade que você tem de falar do Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele fez, isso é vida de louvor. É dizer, eu vivo uma vida de louvor. Se dá uma abertura aqui, você pode falar do Senhor, fala. Não tem vergonha, não seja aquele crente 007, porque eu estou no meio do ímpio, eu não posso falar. Não, fala, sabe? Porque a Bíblia diz que se você se envergonhar de Deus, Ele também vai se envergonhar de você. Então, amados, fala de Deus em todo o tempo, em toda hora, em toda oportunidade que vocês tiverem. Amém? Uma vida de louvor é uma vida de renúncia. O próprio Cristo é exemplo de renúncia. Ele renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Quando lá na cruz, né, quando lá no Monte das Oliveiras, ele chega para Deus e diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a sua, Senhor. Ele abriu mão da vontade dele, que na realidade Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas a Bíblia diz que aqui ele não usurpou ser Deus. Então ele era Deus, mas ele também era homem. Ele sentia as dores que a gente sentia na carne. E ele sabia tudo que ele ia ter que passar. Então ele chegou para Deus e disse, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, tudo aquilo que eu sei que eu vou passar. Porém, que seja feita a tua vontade. E ele resolveu, ele escolheu, ele decidiu fazer a vontade do Pai. Então, Jesus é o maior exemplo de renúncia que nós temos. Amém?
Lá em Hebreus 13:15 vai dizer assim: devemos oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. Quando a gente vai para o dicionário e vê a palavra sacrifício, sacrifício ou ato de sacrificar, é privação de coisa apreciada, renúncia em favor do outro. Então, quando ele fala do sacrifício de louvor, é abrir mão da minha vontade para que seja feita a vontade do outro. É abrir mão daquilo que eu estou desejando para que eu faça o que o outro deseja. Então, esse é um tipo de sacrifício de louvor. Eu me privo daquilo que eu aprecio, daquilo que eu gosto, daquilo que eu desejo, para o bem do próximo, para o bem do meu irmão, ou para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre em primeiro lugar, amém? É o que eu decido fazer, não o que eu quero fazer. Nem sempre o que a gente quer fazer está alinhado com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente vai querer fazer algo, mas Deus vai te dizer, é diferente disso. É justamente o contrário da tua vontade. E aí a gente decide obedecer em sacrifício de louvor, porque nós amamos o Senhor. Amém? Eu decido viver uma vida onde cada atitude, reação e até mesmo os meus pensamentos louvem e exaltem a Deus, independente da minha vontade. Nossa vida de louvor, ela é expressada em atitudes, na caminhada de fé, nas escolhas diárias, de forma que Deus possa ser revelado ao mundo, porque eu decidi viver uma verdadeira vida de louvor. Então, a vida de louvor, vocês podem observar que não está muito relacionado, na realidade, pouquíssimo está relacionado ao que eu canto. Está relacionado à forma que eu vivo, àquilo que eu falo, né? Então, se chega uma circunstância adversa, e eu decido louvar e agradecer a Deus, não pela circunstância adversa, mas porque a gente vai lá para a cruz e lembra do sacrifício de Jesus, que foi bem maior do que qualquer circunstância adversa que a gente possa viver nessa vida. Então, em vez de murmurar, eu agradeço. Em vez de murmurar, eu exalto o nome do Senhor. Em vez de murmurar, eu reconheço quem o Senhor é. Isso é viver uma vida de louvor. É viver uma vida tal que você sai de você, vai sempre sair de você um elogio. Você às vezes tem vontade de murmurar, mas em vez de murmurar por a circunstância, você vai elogiar a Deus. Você vai agradecer, você vai reconhecer Deus em sua vida. Lá em 1 João 4,17 diz, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Então a gente vai lembrar que Jesus, ele nunca iria, eu quero que você em algum momento abra a Bíblia e diga, eu vi Jesus murmurando. Tem essa passagem que Jesus murmura. Não, ele sempre está rendendo graças, ele sempre rendeu graças ao Senhor. Então, como é Jesus, assim devemos ser nós. Ele é o maior exemplo para nós. Na realidade, ele é o exemplo para o cristão. A Bíblia tem vários homens que a gente pode utilizar como modelo de vida para nós, mas o maior é Jesus. Basta só olhar para Jesus, você não precisa olhar para mais ninguém da Bíblia. Foque o seu olhar em Jesus e está tudo certo, irmão. O louvor deve ser manifestado e expresso no falar. Então, tudo que eu falo tem que louvar a Deus. No pensar, tudo que eu penso tem que louvar a Deus. Os meus pensamentos têm que ser semelhantes aos pensamentos de Deus. No vestir, as minhas roupas. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, o meu corpo, a forma que eu me visto, também tem que ser uma forma que vai louvar a Deus. No trabalho, no estudo, no orar, no cantar, em tudo que a gente faz. Amém? Eu queria abrir só um parêntese aqui sobre o louvor no culto, né? Já que a gente está falando de cantar, e muitas vezes a gente relaciona o cantar ao louvor, como eu já falei no começo,
Mas no culto realmente tem um momento de louvor, que é o momento da música, né, aqui. E aí, o louvor é mais do que um período, isso a gente falando do louvor no momento do culto, certo? É mais que um período de música na nossa igreja, certo? Ou um levantar de mãos em um único momento, não. É existir em Deus, viver consciente de quem, viver. Tipo, eu venho para aqui, tem um momento da música, eu levanto a mão, eu canto o louvor que está cantando, pronto. Eu faço isso de 8 em 8 dias, 2 vezes por semana, quando eu venho no culto. Mas o louvor, até aqui no culto, não pode ser só isso. O nosso coração tem que estar conectado com o céu. A gente tem que estar em Deus, mesmo no momento do culto aqui na igreja, no momento do louvor, certo? Ter a consciência que nós fomos criados para isso, e aqui na igreja é só mais um momento daquilo que a gente já faz diariamente em nossa vida. Amém? Lá em Colossenses 3:17 diz assim: e tudo o que fizeste, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o que eu falo, o que eu faço, tem que manifestar o louvor de Deus. Mesmo que seja aqui na igreja, muitas vezes a gente está cantando louvor, a gente está levantando as mãos, mas não estamos manifestando o louvor a Deus, porque o nosso coração não está no lugar certo, não está com a condição correta que é necessária para que Deus receba esse louvor. Amém? Em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas quaisquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uma vida de louvor coloca Deus em primeiro lugar. Ele é o centro de tudo o que fazemos ou que pensamos. Nós precisamos que a nossa consciência esteja preenchida da presença de Deus, entender quem Deus é. Ele é uma pessoa, e como uma pessoa é necessário que haja um relacionamento diário, constante e íntimo com Deus. Então foi o que eu falei, não basta ser só no dia do culto. É diário, é constante e é íntimo. Ele é o nosso amigo mais íntimo. Ele sabe tudo que a gente pensa, ele sabe tudo que a gente faz. Não há nada que fique encoberto de Deus. Ele sabe tudo da nossa vida. Então, ele é o nosso amigo mais íntimo. Nós também precisamos ser amigos de Deus de forma bem íntima. Amém? Amados, uma vida de louvor também é uma vida de gratidão. A gratidão, ela abre portas. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Então, quando a gente dá graças, e quando a Bíblia nos fala deem graças em todas as circunstâncias, não é porque aconteceu, eu fiquei desempregado, vou dar graças. Não, fiquei desempregado, mas obrigada, Senhor, porque eu sei que um emprego, um trabalho melhor está chegando. A gente dá graças em todas as circunstâncias, já prevendo o melhor para as nossas vidas, sabe? Vem um diagnóstico ruim, eu não recebo. Posso até estar, mas eu dou graças, porque lá em Isaías 53 diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos. Para todos os problemas, amada, a gente pode dar graças, porque sempre tem uma solução. A palavra nos garante todas as soluções, amém? Não damos graças pelas coisas ruins, porque Cristo já morreu por mim e nenhuma coisa ruim pode me afetar. Porque Cristo morreu por mim e por você, essa é a minha ação de graças. Independente da circunstância, olha que maravilhoso. Qualquer que seja a circunstância, independente dela, amados, nós estamos do lado mais forte. Nós somos filhos de Deus, então independente de
o nosso lado é o lado do Pai, é o lado mais forte, é o lado do mais que vencedor. Então não tem por que a gente se entristecer, não tem por que a gente ficar com medo, não tem por que a gente, ai meu Deus, o que será? Não. A Bíblia diz, somos mais que vencedores. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Se tu está em Cristo, então descansa, porque tu é mais que vencedor. A gratidão, ela abre portas e, além de abrir portas, ela faz com que essas portas elas permaneçam abertas. Então, assim, tenhamos um coração grato. Um coração grato vai nos levar a lugares em Deus que a gente nunca sonhou. Um coração de gratidão vai nos levar por um bom caminho. Se o teu coração é cheio de gratidão, não tem como tu ir para o caminho do mal, nem para o caminho ruim. Porque você reconhece quem Deus é e você é grata a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você. E meu tempinho já está quase acabando. Eu queria deixar 4 conselhos. Eu tinha proposto hoje que eu não ia me estender, mas eu queria deixar 4 conselhos para quem quer viver uma vida de louvor com sucesso. Primeiro, escutar as coisas certas, cantar as coisas certas, pensar as coisas certas e falar as coisas certas. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente ouve e com o que a gente canta. Muitas vezes a gente nem está cantando a coisa certa. Eu estou cantando achando que estou louvando a Deus, não, mas eu estou só alimentando a minha alma. E aí, falando de música, já que a gente está falando de louvor, não especificamente da música, mas a música ela sempre vai alcançar o nosso corpo, espírito e alma. E sempre vai nos colocar em algum estado. Por exemplo, eu estou triste. Aí eu escuto uma música que vai me deixar mais triste ainda. Né? Às vezes a gente pede para sofrer, colocando uma música. Em vez de você colocar uma música que vai mudar o estado da sua alma, não, você vai entrar num estado ainda pior do que o que você já estava, né? Então, tenham cuidado, coloquem músicas que cantem a palavra, né? A música que ela canta a palavra é a música que a gente deve ouvir e a música que também a gente deve cantar. Se eu escuto ou eu penso coisas erradas, eu gero em meu coração coisas erradas. E um coração desalinhado vai te levar por um caminho errado. Começa logo eu vou... Não estou nem lembrando de uma música aqui agora, porque eu estou tão alegre, tão feliz de estar aqui hoje, né, trazendo essa palavra para vocês. Mas assim, você está triste, já está numa condição de tristeza. Aí você bota uma música ainda que vai te botar para baixo. Não, bota um louvor para cima. Deus é bom. Sei lá, coloca uma coisa que vai deixar a tua alma para cima, amém? Então, as nossas ações, e a gente tem que ter esse cuidado, tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, de certo ou de errado, está relacionado com os nossos pensamentos. Ninguém faz algo sem ter pensado antes. Primeiro a gente pensa e depois a gente faz, né? Então, tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Então, a gente vai fazer o que a palavra diz lá em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo. Então, é nisso que a gente vai pensar. Amém? O segundo conselho que eu queria deixar é: encha o seu coração de gratidão, pois um coração grato diante de Deus sempre vai gerar favores de Deus. Amados, quando a gente enche realmente o coração de gratidão, aquela gratidão sincera que Deus olha para o seu coração e vê, eu tenho um filho grato,
aquilo que a gente pede, automaticamente o Pai vai nos dar. Favores virão, presentes inesperados, coisas que a gente... E sempre vem melhor do que a gente pensa, melhor do que a gente pede, melhor do que a gente espera. Porque Deus é um Pai, é um Deus extravagante. Eu nunca recebi menos do que eu pedi. Eu sempre recebi mais, sempre além, sempre de forma transbordante. Deus é maravilhoso nisso, em seus favores, em suas bênçãos. Amém? Um terceiro conselho que eu gostaria de deixar para vocês é: se encha da palavra. Deixe a palavra penetrar no seu coração, a tal ponto que seja como uma tatuagem desenhada em seu coração. E quando a circunstância contrária chegar, o que vai sair da sua boca é palavra. Palavra, palavra, palavra. Porque Deus disse, porque está escrito, porque eu sei, porque a palavra me garante. Então se enche da palavra. Amém? E nunca esqueça, esse é o último conselho. Nunca esqueça que o Senhor é a sua prioridade. E que o nosso lugar é na presença de Deus. Amém? Então, em tudo que a gente faz, a gente tem que colocar Deus como primeiro. Ele sempre na frente, Ele sempre acima, Ele sempre em primeiro lugar. E sempre perguntando: Pai, é por aqui? Eu faço assim? Não deixar depois que tu escolhe que resolve fazer alguma coisa, aí quando quebrou a cara, aí, mas Deus... Aí Deus vai olhar para você. Isso eu no meu relacionamento. Deus olha para Eveline, você não me perguntou sobre isso. Aí depois que você já fez tudo errado, agora você quer que eu tenha. Sempre pergunte a Deus, coloque Deus como a primícia na sua vida. Ele tem que ser prioridade, ele tem que ser o centro de tudo na sua vida. Amém? E para finalizar, eu tenho aí 2 minutinhos. Eu queria contar uma historinha. É bem pequenininha. Quando eu ouvi essa história, eu achei lindo, sabe? A gente tem que ter consciência de quem somos em Deus, para quem nós fomos feitos, né? Para que nós fomos criados. E essa historinha eu acho que a maioria já ouviu, mas é sempre bom a gente lembrar coisas que vão arder no nosso coração. Essa historinha sempre arde muito no meu coração, principalmente pelo final. É a história do menino e o seu barquinho. Certa vez, um garoto que morava na periferia de uma cidade fez um barquinho, colocou vela nele e tudo e caprichou. Esse menino caprichou, fez aquele barquinho mesmo com zelo, né? Após uma chuva forte, ele foi brincar com o barquinho na água da chuva, mas a enxurrada o levou. Ele ficou triste por ter perdido o seu querido barquinho. Um dia, andando no centro da cidade, viu na feira, numa banca de brinquedos, o seu barquinho. Disse ao vendedor: este barquinho é meu. O senhor pode, por favor, me devolver? O vendedor respondeu: você só pode levar o barquinho se comprá-lo. O menino voltou para casa, conseguiu o dinheiro e comprou o barquinho. Olhou para o seu estimado barquinho e disse: você agora é meu 2 vezes. Porque eu o fiz e porque eu o comprei. Amados, assim somos nós em Deus. Nós somos de Deus duplamente. Primeiro porque Ele nos criou. Depois, porque Ele nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus. Então, nós somos de Deus 2 vezes. O amor de Deus é tão grande que Ele, além de ter nos criado, a gente ter desobedecido e ir lá para aquela banquinha de brinquedo, Deus olhou e disse: você é meu, eu vou te comprar. Sabia que o vendedor do barquinho não foi como Satanás? Não. Satanás disse: tem que ser um preço de sangue. Dinheiro é muito fácil, amados. Agora, sangue de um justo, inocente,
que não tinha nenhum pecado. Então, todas as vezes que a gente pensar em uma vida de louvor, pense, eu fui comprado por um preço tão alto que valeu a vida de um justo. Jesus, o Filho de Deus. Amém?